Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da Academia do Project e hoje a gente vai aprender a criar um campo personalizado, onde a gente vai descobrir qual que é o percentual previsto de uma tarefa. E para isso nós vamos utilizar algumas funções e vamos criar uma fórmula dentro desse campo personalizado no ambiente do MS Project. Bom, e para trabalhar com esses campos personalizados e para utilizar as funções e criar uma fórmula no Project, a gente vai utilizar esse projeto exemplo e aqui a gente vai identificar o seguinte: esses percentuais concluídos aqui, eles estão de acordo com as medições que eu fiz em campo. Só que tem uma informação que o Project não me dá. Qual deveria ser o percentual concluído dessas tarefas? Imagine esse seguinte exemplo. Eu tenho aqui uma determinada tarefa, que é elaborar o orçamento. Ela começa no dia 3/7 e deve terminar no dia 7/7. Portanto, ela tem uma duração de 5 dias. Qual que é o percentual previsto ou planejado para essa tarefa? Considerando que a data de status é o dia 5/7. Então vamos dar uma olhada aqui. Existem 3 condições que eu devo analisar. A primeira delas, se a data de status for menor que o início, significa que o percentual previsto é igual a 0%. Ou seja, essa tarefa ainda nem deve ter começado. A segunda condição é que se a data de status for maior que o término, o percentual previsto deve ser de 100%, porque já era para ter terminado. Nenhuma dessas duas condições se encaixa no nosso exemplo, porque a data de status aqui é o dia 5/7 e a tarefa deveria começar no dia 3 e terminar no dia 7. Então vamos para a terceira condição. Se nenhuma dessas outras duas condições for verdadeira, eu preciso analisar o seguinte: a data de status está entre o início e o término e eu consigo calcular o percentual previsto, que não é nem 0 nem 100%. A fórmula para conseguir isso é bem fácil. Simplesmente eu vou pegar a data de status menos o meu início, então eu vou pegar o dia 5 menos o dia 3 e vou dividir pela diferença entre o início e término planejado, 7 menos 3. Então ficaria o seguinte: 5 menos 3, eu teria 3 dias, o dia 3, 4 e 5. E para o meu denominador, eu vou pegar aqui a diferença do dia 7 para o dia 3, que são 5 dias. Então 3 dividido por 5, eu vou ter que o meu percentual previsto para essa tarefa deveria ser de 60%. A lógica é essa. Agora, dentro do ambiente do MS Project, a gente tem que utilizar algumas funções e uma fórmula que ele consiga entender. A fórmula que ele vai entender é essa daqui. Não se assustem, com o passar do tempo vocês vão se acostumar. Algumas coisas aqui são interessantes. Se você já utilizou o Excel alguma vez, você vai se identificar um pouco com essa fórmula aqui. Então nós criamos aqui uma cadeia que é o seguinte: primeiro eu tenho aqui a função do Project str, que retorna uma cadeia de variáveis. Eu tenho aqui uma função também do MS Project nativa, que é a int, que retorna um valor inteiro. E aqui eu tenho uma função condicional que eu vou analisar. Então eu utilizo aqui a função if. A função if primeiro analisa uma condição, dá uma resposta se for verdadeiro e uma resposta se for falso. A condição que a gente está analisando é a seguinte: a data de status é menor que o início da linha de base. Se isso daqui for verdadeiro, ele retorna 0, ou seja, a tarefa ainda nem tinha que ter começado. Ao invés de eu dar um retorno como falso, eu vou criar uma nova função dentro do campo falso. Então eu tenho aqui uma estrutura condicional de novo, onde eu analiso: a data de status é maior do que o término da linha de base? Se a data de status for maior que o término da linha de base, eu retorno 1, que vai ser o quê? A tarefa já deveria estar 100% concluída. Agora, se não for nenhuma dessas duas condições, eu vou fazer aquela divisão da fórmula anterior. E para isso a gente utiliza uma função do Project que chama projDateDiff, que ele pega a diferença entre duas datas olhando para algum calendário do projeto. Então eu vou pegar a diferença entre o início da linha de base e a data de status e vou dividir, está aqui o sinal de divisão, pela diferença entre o início da linha de base e o término da linha de base, ambos utilizando aqui o calendário do projeto. Depois que eu analisar essas 3 condições, eu multiplico por 100 e aí eu vou ter um valor percentual. Utilizo uma função para concatenar
e eu vou colocar o percentual ao final. Beleza? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, agora a gente vai jogar essa fórmula lá para aquele nosso projeto do MS Project. Para criar um campo personalizado, é bem simples. Você pode tanto vir aqui clicando com o botão direito e selecionar a opção Campo Personalizado, ou ainda você pode vir aqui na guia Projeto e selecionar a opção Campo Personalizado. Vou selecionar aqui essa opção e ele vai me dar uma lista de opções, onde eu posso criar aqui vários campos personalizados para o meu projeto. Primeira coisa que eu vou fazer é selecionar o texto 1, vou renomear, vou colocar como percentual previsto do meu projeto. Vou clicar em OK. E os atributos personalizados é onde eu vou inserir a fórmula. Então vou selecionar aqui a opção fórmula. Ele vai me dizer que a partir de agora o campo personalizado percentual previsto vai ser calculado pela fórmula que eu vou inserir. Clico em OK, clico em fórmula e aqui eu vou colar aquela fórmula que eu mostrei para vocês lá atrás. Então ela está aqui um pouco mais juntinha, mas eu tenho aqui o str, que é uma função do project, que retorna uma cadeia de variáveis. Tenho aqui a função int, que retorna um valor inteiro. A função condicional vai analisar primeiro essa condição aqui, mais uma função condicional, analisa mais uma outra condição, retorna um valor se verdadeiro e analisa em caso negativo. E aí, por fim, eu vou simplesmente fazer aquelas considerações da diferença entre o início da linha de base e a data de status e o início da linha de base e o término da linha de base. Pois bem, está aqui a minha fórmula, vou clicar em OK, ele vai me informar mais uma vez que os valores do campo percentual previsto serão calculados pela fórmula, vou clicar em OK e vou clicar em OK novamente. Por enquanto, a gente ainda nem tem essa coluna inserida no nosso projeto, então não dá para ver nada. Mas eu vou vir aqui, vou clicar com o botão direito e inserir coluna e vai aparecer aqui agora, percentual previsto texto 1. É o campo personalizado que nós acabamos de criar. Vou selecionar ele e olha só, ele calculou para mim qual deveria ser o percentual concluído dessas tarefas. Perceba que meu projeto está um pouquinho atrasado. Olha só, deveria estar com 100%, ainda está com 85%. Existe um outro detalhe que a gente pode analisar, que é pegar também o cálculo do percentual previsto para as tarefas resumo. Para fazer isso é bem fácil, vou vir aqui em campo personalizado e eu vou selecionar essa opção aqui, cálculo das linhas de resumo. Eu vou selecionar a opção usar fórmula e também vou marcar a opção aqui no cálculo das linhas de atribuição para rolar para baixo se for necessário e clique em OK. E aí ele vai atualizar para mim também o percentual previsto para as tarefas resumo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Sugestões, críticas ou elogios, vocês podem deixar aí nos comentários. Até mais.